Olá, eu sou a Camila do Conte Pra Mim e nesse vídeo eu vou te mostrar um breve tutorial de como você vai usar a sua planilha de fluxo de caixa para o ano de 2023 para controlar suas finanças pessoais ou as finanças do seu negócio. Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer quando você abrir a planilha, talvez apareça uma barrinha logo aqui em cima na planilha falando para você habilitar a edição, uma faixa amarela. Pode habilitar. E aí você vai navegar pela planilha aqui por esse menu. Aqui nas instruções tem todas as orientações, tá bom? Ali passo a passo, mas esse vídeo aqui também vai te ajudar a mexer na ferramenta. Aqui em categorias, você pode personalizar conforme o seu estilo de vida. Eu já deixei aqui algumas sugestões de categorias e coloquei também se esse gasto ele deveria ser fixo, variável ou investimento, mas fica à vontade para padronizar aqui conforme o seu estilo de vida ou também conforme as despesas da sua empresa, se você for usar para o negócio. E aqui você pode colocar os bancos que você usa se você quiser fazer o controle por bancos, né, por várias contas bancárias. Sempre vai ter, voltando aqui, sempre vai ter o botãozinho de menu para você voltar. E aí você vai, primeiro aqui em janeiro, o que você vai preencher aqui? O saldo do mês anterior. Então, se você tiver no dia 1º de janeiro de 2023, você vai colocar aqui o valor da sua conta corrente no dia 31/12 de 2022, tá? Basta preencher só esse campo que dos demais meses vão se preencher automaticamente. E aí, vai ser bem simples aqui o preenchimento. De um lado, você tem as entradas, então você põe a data daquela entrada, uma breve descrição, o valor unitário, aqui no caso, para a empresa, se você quiser colocar recebimento de mais de um item que você vendeu, você pode colocar o valor unitário e a quantidade, ou o valor cheio e a quantidade igual a 1. Aqui ele vai dar a multiplicação desses dois campos. Você pode escolher na lista suspensa aqui o banco e colocar alguma observação. Nas saídas é a mesma lógica, tá bom? Só que aqui nas saídas a gente vai ter também o campo das categorias para você parametrizar aqui. Então, qual foi aquele gasto, né? Foi com academia, foi com alimentação, foi com carro, contas da casa. Aqui colocar se ele é um gasto fixo, variável ou um investimento. Aqui selecionar o banco e alguma observação que você queira fazer aqui nesse gasto, tá? Então, é bem tranquilo o preenchimento, você vai repetir esse mesmo procedimento para os demais meses, só que nos demais meses não precisa preencher o saldo anterior. A planilha vai puxar automaticamente. E aí, depois que você tiver aqui o mês a mês, você vai vir aqui nesse entradas e saídas e você vai ver um acompanhamento gráfico. Depois eu vou mostrar um exemplo preenchido, tá? Então, você vai ver aqui todos os meses, aqui a sua evolução das entradas, das saídas, dos investimentos e acompanhar também o gráfico da variação mês a mês, tá bom? Isso aqui já tinha na planilha do ano passado. E aí agora o vídeo eu fiz justamente para explicar essa parte, que pode ser a mais diferente aqui para você, que é do orçamento versus o realizado. O que você vai encontrar aqui? Primeiramente, aqui a gente tem todos os meses do ano, e aí você vai clicar aqui nesse maisinho acima de cada mês para ver o detalhe daquele mês. Então, vou explicar aqui com base no mês de janeiro. O que você vai preencher aqui? Apenas a quanto você está estimando receber de renda naquele mês, se você quiser também, fica à vontade para usar essa função. Então, aqui no nosso exemplo, essa pessoa estima receber R$ 5.000 de renda. Todas as outras fórmulas aqui, os outros campos, eles são de fórmula, você não vai precisar preencher, nem aqui e nem nessa segunda tabelinha. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o acompanhamento do real versus orçado, ou seja, conforme você for colocando lá a despesa de janeiro, vai aparecer aqui quanto de fato você está gastando, gasto fixo, variável, investimento. Aqui vai dar um comparativo, né? O realizado menos o orçamento. E aqui a gente vai ter uma meta, ou seja, se você tiver com o seu realizado abaixo do que você orçou, você pode continuar gastando, senão ele vai dar um alerta de pare, tá bom? Então esse aqui é um sinal para você ficar aí no controle dos seus gastos por categoria e por tipo de gastos fixos, variáveis, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma simulação super rapidinha para você ver como funciona. Então vamos colocar aqui no mês de janeiro, vamos falar que essa pessoa recebeu aqui já R$ 4.500, nem vou colocar o banco por enquanto, e aqui eu vou falar que ela gastou R$ 150 na categoria, vou escolher aqui academia, e academia é um gasto fixo, tá bom? Então vamos ver aqui como que isso ficou lá no meu orçamento. Ó, ele já preencheu aqui.
Tá vendo que eu já gastei 150, então tá automático. Eu ainda posso, pro total, né? Eu ainda posso continuar gastando, mas logo aqui embaixo, ele já preencheu, tá vendo? Na categoria academia. Então, olha, eu estimei, aqui você vai precisar preencher também, tá? Todos esses campos conforme as suas categorias e de gastos. Então, eu estimei que eu ia gastar R$ 100, mas já gastei 150. Então, ó, não posso mais gastar com academia esse mês, por exemplo. Aqui tem uma lista, tá? Para você colocar conforme, se você mudar os tipos de categoria, então você pode colocar aqui fixo, variável, investimento e aqui selecionar qual que é a categoria que você está escolhendo analisar, tá bom? A ideia é que você tenha todas as categorias do mês aqui, escolha todas, eu já deixei preenchido conforme a minha sugestão, mas você pode vir aqui, pode apagar, pode mudar lá na lista, tá? E sempre que você precisar incluir mais funções, é só você selecionar assim, ó, a fórmula e pode arrastar aqui tudo para baixo, quando aparecer essa cruzinha aqui, ó. É só você arrastar para baixo, tá? Que ele vai replicar aqui os dados acima, tá bom? Então, só recapitulando, o que você vai preencher no orçamento mês a mês? O orçamento, a sua renda, nessa primeira tabela aqui na célula C4, vai colocar aqui quais são os tipos de gastos fixos, variáveis ou investimento e vai colocar todas as categorias que você escolheu acompanhar, tá bom? Aqui você tem que selecionar e quanto que você estima gastar em cada categoria por mês. Nessa segunda tabela, ele vai fazer já uma conta. Por que que eu acho legal aqui? A gente vai ver quanto daqueles gastos fixos representam do total da sua renda, os gastos variáveis do total da sua renda e os investimentos. Isso aqui é muito legal para você fazer o controle da sua gestão financeira, ou seja, a gente tem aí uma regrinha bem básica no que o pessoal ensina, que é do 50, 20, 30, né? Que 50% deveriam ser gastos com os custos fixos, 20% com os variáveis e 30% deveria ser para investimento. É uma regrinha básica de finanças se você estiver começando agora, tá? Não é cravada na pedra, mas é só uma sugestão. Então é muito legal você ir acompanhando. Então, tanto quanto você orçou aqui, e essa já vai ser calculado automaticamente, conforme você for preenchendo o seu orçamento. E aí, aqui no real, ele também vai fazendo esse cálculo conforme você for alimentando a planilha de fluxo de caixa do mês, tá? Então, fica aqui de olho nos status, e aí você vai, mês a mês, vai fazendo isso, tá? A partir de fevereiro, como a gente já tem um mês para comparar, você também vai poder ver, em termos de reais, quanto que você está gastando mais ou menos, ou tendo a sua renda mais ou menos, em relação ao mês anterior, tá? Aqui também é uma análise bem legal de ver, então se você estiver gastando muito, olhar por categoria, qual que você gastou mais, qual que você conseguiu economizar, tá? Então essa é uma informação que você vai encontrar a partir de fevereiro. Aqui, se você não conhece muito de Excel, nesse cantinho aqui você pode apertar no 2, ele expande todos os meses, e no 1 você fecha tudo, tá? Então, você vai fazer isso mês a mês, colocar o seu orçamento por categoria, o total da renda, e aqui ao final você consegue também ver o total do ano de 2023, tá vendo? Então, aqui ele já vai somar todas as informações que você foi preenchendo ao longo do ano. Aí você pode também fazer esse acompanhamento conforme você for tendo mais meses preenchidos de fluxo de caixa, como que tá as metas, se você já atingiu, se você pode continuar gastando, se você não pode mais continuar gastando naquelas categorias, tá bom? E por fim, aqui nessa planilhinha você também vai ter um gráfico, tá? Nesse gráfico você vai acompanhar o orçado e o real, só que sem os investimentos, aqui a gente está falando só das despesas. Aí aqui numa maneira gráfica, né? Então aqui vai estar sempre o seu orçamento, vamos por aqui nessa planilha eu já tinha deixado preenchido, que a pessoa orçou sempre gastar R$ 3.505. E aí ele vai te mostrar, né, nessa linha azulzinha, como ainda não está preenchido, depois eu vou mostrar o exemplo, se você está gastando mais ou menos do que esse parâmetro, né, a sua meta de gastos. Agora vamos só ver um exemplo de uma planilha preenchida para ficar mais fácil para você também entender. Então aqui eu trouxe um exemplo só para você ver como ficaria o ano completo de uma pessoa que preencheu todo o ano de 2023 aqui, ó. Ela teve R$ 60.200 de entradas e 42.117 de despesa e poupou no ano 1.204. Então o gráfico fica bem maluco, porque aqui, né, ele vai sempre comparar quanto que eu tive de gastos a mais ou a menos referente ao mês anterior. Então, por exemplo, aqui junho, ó. Junho, as minhas entradas foram 23% maior do que maio, tá vendo? Então, aqui eu peguei
5.050 sobre 4.100. É essa aqui a comparação, tá? Que você vai fazer. A mesma coisa para saídas e a mesma coisa para os investimentos. Então, te dá uma visão bem legal de ver, putz, o que está acontecendo aqui no mês a mês? Por que o que eu fiz para receber mais, ou o que eu fiz para gastar mais, tá? É só uma visão gráfica aí para facilitar as suas análises. E também, quando a gente vem aqui no orçamento versus o real, um gráfico preenchido aqui do ano todo, ó, eu tinha mostrado antes que o orçamento daquela pessoa de gastos era 3.505, sem os investimentos, e aí ela gastou aqui a linha azul. A linha azul seria os gastos reais. Então, por exemplo, aqui em fevereiro, ó, ficou abaixo, a linha verde está aqui, né, que é o seu guia do orçamento, então ficou abaixo. Março ficou um pouquinho acima, abril ficou bem acima, e assim você vai acompanhando e entendendo o que está acontecendo nas suas finanças pessoais. Então é isso, faça muito bom uso da planilha. Se quiser me marcar lá nos stories quando você estiver usando, @conte pra mim, eu vou adorar saber que você está usando essa ferramenta.